Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião, e hoje eu converso sobre a mística de Etty Hillesum, e o nosso convidado é Tiago Batista Fontes, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Bem-vindo, Tiago. Olá, Flávio. Olá aos telespectadores que nos acompanharão nesse diálogo acerca da mística de Etty Hillesum. Obrigado, Tiago. Procure pelo Religare, Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como por exemplo o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Tiago, apresenta para nós a autora que você pesquisou. Quem foi Etty Hillesum? Então, a Etty Hillesum é uma judia holandesa que nascera em 15 de janeiro de 1914, no primeiro ano da Primeira Guerra Mundial. Os seus pais eram judios. O seu pai, Louis Hillesum, um judeu holandês, e a sua mãe, uma judia proveniente da Rússia. Ela fugira de um pogrom na Rússia e emigrara para os Países Baixos em 1907. Então, Etty Hillesum nasceu numa família judia, mas, contudo, uma família de judeus assimilados, à sociedade europeia. Eles não eram frequentadores da tradição religiosa judaica. Eram judeus seculares. Compreendo. E esse tema que você pesquisou na autora, da espiritualidade, como é que, ou da mística, melhor dizendo, como é que a mística aparece na vida de Etty Hillesum? Olha, a princípio, quando nós investigamos o corpus hillesiano, geralmente nós temos o diário e as cartas. Então, quando nós investigamos o diário, que tem um caráter mais introspectivo, inclusive o diário, ele, a princípio, tem como escopo, como anelo, cumprir funções terapêuticas, Então, a Etty Hillesum, ela inicia o seu diário para pôr a lume os dramas espirituais e existenciais que atravessam a sua interioridade. Então, nos primeiros cadernos, a Etty Hillesum se concentra sobre os dramas que lhe atravessam. Então, ela vai nomeando estes dramas, Então, ela sofre com uma família extremamente desarmônica. O pai dela tem um temperamento que nós podemos enquadrá-lo como estoico, o Levi Hillesum, Inclusive, ele adota um nome cristão, Louis Hillesum, só para acentuar o quanto eles estão em sintonia, com a sociedade europeia secularizada. Então, é uma família disforme, Enquanto o pai tem um temperamento mais estoico, a mãe é tipicamente uma russa, cujo temperamento sofre de oscilações. Então, a questão da mística vai aparecendo aos poucos, até mesmo por influência literária que vai exercer o Julius Spier, Então, a partir de agosto de 1941, nós encontramos a passagem onde, 26 de agosto de 1941, só para situá-los, nós encontramos uma passagem belíssima, onde Etty Hillesum vai dizer que dentro dela há um poço profundo, e esse poço está soterrado, esse poço está sujo, está cheio de areia, cheio de pedras, e no fundo dele está Deus. Então, a partir daí, inicia-se também a par e passo, uma relação que vai saindo de uma certa impessoalidade para uma certa pessoalidade. Ela começa a nomear
essa presença que está no fundo dela, que é Deus. Você falou de um autor que a influenciou, né? Esse Julius Spier. Qual é a contribuição que ele efetivamente apresenta na elaboração da mística em Et Ilson? Então, a rigor, o Julius Spier fora um psicoquirólogo que havia estudado em Zurique com Jung. Então, é um discípulo de Jung, estudou com ele. E ele exercera a psicoquirologia, que estudava, né, os traços anímicos a partir das impressões palmares, né? Lendo as linhas da mão, ele estudava os estados anímicos, né? Então, como judeu alemão, ele emigrara para os Países Baixos em 1939, até por causa da ascensão nazista, e as perseguições começam a se tornar mais sistemáticas, né? E a Et Ilson vai conhecê-lo em 3 de fevereiro de 1941. Sim. Então ela começa uma terapia com ele. Apesar que há uma relação extremamente paradoxal entre os dois, né? Ora, ele é o psicoterapeuta e ela a paciente, eles também têm um envolvimento afetivo, mas também ele atua como uma espécie de mistagogo, né? Inclusive, quando ele morre, em 25 de setembro de 1942, ela vai escrever um texto profundo e vai nomeá-lo como aquele que ensinou ela a dizer o nome de Deus, né? Que abriu para ela as portas do mistério, que foi o obstetra da alma dela. Então, ele vai ter um papel importante, né, sobre a formação de Et Ilson. Inclusive, ele vai trazer novos livros que vai compor o repertório de Et Ilson, por exemplo, Santo Agostinho, né, a Imitação de Cristo, né, um livro importante da devócia moderna. Mas, contudo, a Et Ilson já está aí já num processo de sedimentação da interioridade a partir de Heine Maria Rilke. Então, esses outros autores agregarão mais ainda valor a esse processo interior. E também o mestre Eckhart, né, que vai ter um papel importante, porque o Julius Spier o apresentou, e sobretudo a Bíblia, né, em suas 2 versões, né, veterotestamentário, né, e o Novo Testamento, né. Você usou uma imagem da pouco, que é a imagem do poço, né, com sedimentos, pedras, etc. E lá no fundo ela fala que está Deus. Que relação existe entre essa imagem e o que na sua pesquisa você fala em bloqueio espiritual? Então, a Et Ilson, ela inicia o seu diário falando desse bloqueio espiritual, desse conflito espiritual que ela vive. Logicamente que a espiritualidade que ela vai desenvolver não é uma espiritualidade calcada em tradições religiosas, né? Mas uma espiritualidade na qual ela vai se ocupando com as coisas interiores, com as coisas do espírito, tá? Então ela começa a desbravar essa paisagem interior. E ali ela vai descobrindo os entraves que acabam a impedindo de avançar, que agrilhoam, né, e não deixam que ela ascenda, né, a outros patamares. Então, esse bloqueio espiritual é confessado por ela dentro desse enquadramento, né? Então, a partir daí, se ocupando com as coisas interiores, logicamente subsidiada por Heine Maria Rilke, né? Ou seja, ela vai maturando essas coisas interiormente até que elas ascendam ao nível de consciência, né? Aí ela vai nomeá-las, né? Então, a partir desse momento, ela começa a nomear o nome dos seus dramas. E, ao mesmo tempo, que um pesquisador
holandês dissera, né, o Ketcher, que Eth Hillesum foi à procura de si mesma, logicamente que ela se encontrou de certa forma, mas ela acabou encontrando uma outra presença, né, na qual ela vai chamar de Deus, né? Ou seja, mais ou menos aquele processo de Santo Agostinho, aí as confissões de Santo Agostinho também impactarão bastante na constituição do seu diário, né? Sim. Então ela vai procurar a si mesma e acaba encontrando Deus, acaba encontrando um outro que não é ela, né? Então o poço acaba traduzindo isso, lá no fundo há uma outra presença. Mas também aí laivos ecartianos, né? Que Deus mora no fundo e o fundo de Deus e o meu fundo se confundem, né? Ali na minha interioridade, né? Muito bem, Tiago, a gente vai ter oportunidade de aprofundar esses aspectos. Hoje no Religar eu converso com Tiago Batista Fontes. Nós estamos falando sobre a mística de Eth Hillesum. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião e hoje nós estamos falando sobre a mística de Eth Hillesum. O nosso convidado é Tiago Batista Fontes. Tiago, quando é que a gente pode identificar o despertar místico em Eth Hillesum? Então, como eu havia dito, esse é o primeiro texto, né, que nós Dos encontramos diários, né? no diário, né, de Eth Hillesum, onde ela evoca de forma direta e imediata a figura de Deus, né, em 26 de agosto de 1941. Mas até então, até mesmo nessa evocação a Deus, nós ainda encontramos um personagem prematuro que vai amadurecer ao largo de sua obra, né? O núcleo dos textos místicos, né, nós podemos situá-los ali em torno de junho de 1942, junho e julho, né, onde ela começa a tecer mais considerações acerca dessa experiência imediata de Deus, né? Então Deus vai se tornar um diálogo, um interlocutor, né? Que vai estabelecer um diálogo ininterrupto com ela. Inclusive ela registra isso, né? Deus se tornou um interlocutor, né? E com ele eu mantenho um diálogo ininterrupto, né? Então aí também vai aparecer cada vez mais considerações acerca de Deus, né? O que aspectos assim da linguagem hilesiana a gente pode identificar nesse tipo de escritos, né, sobre a mística? Então, aí nós tocamos um pouco as categorias, né, da linguagem mística hilesiana. Por exemplo, há uma categoria que ela inevitavelmente mostra o efeito da obra ecartiana sobre os escritos de Eth Hillesum, que é o famoso Gelassenheit, que ela vai traduzir em holandês como Relatenheid, ou seja, o abandono fiducial a Deus, né? Até então nós temos aquela jovem que trata Deus como um talvez. Aí a Beatriz Jacopini usa uma expressão do Thornton Wilde, né? Deus era o grande talvez. E esse grande talvez passa a ganhar uma expressão mais consistente, mais substancial, né? Aquele que está lá dentro, mas ao mesmo tempo se transforma num parceiro de Eth Hillesum. Então ela começa a pôr, né, a sua existência nas mãos dessa outra presença que ela encontrou dentro de si, né? Então o Gelassenheit, né, ecartiano, né, e o Gelatenheit, né, como ela adapta
para a língua holandesa, significa esse abandono fiducial, né? Ou seja, ela se lança nos braços de Deus, né? Então aqui nós vemos um salto qualitativo, né, daquela jovenzinha que tratava Deus de forma impessoal, um grande talvez, para alguém que vai ganhando contornos mais tradicionais, mais verificáveis, né? Sobretudo na tradição judaico-cristã. Você falou que a experiência dela não é propriamente uma experiência em torno de caracteres religiosos, não tem uma filiação religiosa explicitada. Mas o material que você disse que ela consulta tem muito a ver com tradições específicas. Como é que fica essa relação entre vínculo, não vínculo? Como que é exatamente? É. Então, inclusive, houve uma disputa entre cristãos e judeus, cada um querendo puxar Ed Hillesum Sim, imagino. para sua quadra religiosa, né? Mas Ed Hillesum não tem esse tipo de preocupação, sabe? Então, a gente investigando a, a biografia de Ed Hillesum, nós descobrimos que ela, né, como judia, havia frequentado em Deventer, né, quando ela morou em Deventer, antes de se mudar para Amsterdã, ela frequentou um ginásio, né, judio. Então lá ela teve algum tipo de formação. Inclusive o pai dela, né, o Levi Lesso, né, Luiz Lesso, o avô dele foi um rabino famoso, né? Então eles não tinham nenhum tipo de prática religiosa institucional, não frequentava o judaísmo, não ia à sinagoga, inclusive os seus familiares não frequentavam sua casa por isso mesmo, não tinha aquela restrição dietética, né, tipicamente judaica. Então, a Ed Hillesum, desde cedo, ela frequentava a biblioteca do seu pai. Seu pai era um erudito, um professor de línguas clássicas. Então, ela cresce circundada, cingida por livros. Então, ela frequenta os livros, né? E ela leu bastante a Rainer Maria Rilke. Então, ela sofre uma influência de escritores russos, né? Por exemplo, Dostoiévski, né? Aí você vê o impacto também da tradição ortodoxa sobre os escritos dela, né? Inclusive tem até uma tese doutoral no exterior, né, que faz uma comparação de Ed Hillesum com uma Starets, né, ortodoxa. Então, o Julius Speer vai ter um papel axial na vida de Ed Hillesum, porque ele vai trazer algumas referências basilares que influenciarão definitivamente a sua experiência, como a Bíblia, né? Eu tinha dito o Velho Testamento e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento. Ele era judeu também, então, mas ele lia a Bíblia em suas duas versões, né? Frequentava também o Novo Testamento. Então, esse patrimônio espiritual vai ser legado por ele. E ela vai adentrar profundamente e vai, inclusive, colher, né, a partir desse impacto com esses literatos e místicos, né, fontes de inspiração para a sua escrita. Né? Tanto que essas categorias, elas inevitavelmente foram produtos de suas leituras, né? Perfeitamente. Então, mas ao mesmo tempo, né, se nota algum tipo de tentativa de levar Ed Hillesum para uma tradição para outra, né? Mas é difícil conceituá-la, sobretudo quando é difícil enquadrá-la, né? Sobretudo quando ela põe a lume o grande personagem, né, da sua obra, que é Deus, né? Que Deus é esse, né? É uma grande interrogação. Continua assim, não é? Uma grande interrogação. Tiago, como é que você avalia, para a gente concluir a nossa conversa, a recepção de Ed Hillesum? Há na academia diferentes trabalhos, pessoas pesquisando. Como é que você vê esse movimento? Olha, Flávio, no exterior há um contato maior com os escritos silesianos, há uma produção acadêmica maior.
sobretudo quando você vai investigar o estado da arte, quando você vai investigar a bibliografia, uma boa parte dos livros se encontram em línguas estrangeiras, tá? Ela tem uma recepção muito grande na Itália, então tem grandes pesquisadores e pesquisadoras de arte ilustro na Itália. Na Bélgica nós temos um instituto consagrado em memória de arte ilustro, né? Onde também se produz trabalhos acadêmicos, dissertações, né? E teses. Agora, no Brasil, nós temos ainda poucas obras sobre arte ilustro, né? Por exemplo, o diário e as cartas de arte ilustro se encontram publicados parcialmente, né? Inclusive, nós temos no Brasil um diário parcial acoplado com as cartas, né? Então, um texto único, uma obra única, onde há carta, onde há diário, né? E cartas, né? Ainda não há uma tradução total para o português, nem para o nosso português brasileiro, nem para o português de Portugal, né? Então, inclusive, a minha obra, meu trabalho, eu pesquisei em italiano, tanto o diário, né? Quanto as cartas, né? Em espanhol já há, né, a tradução integral dos textos do diário e das cartas. Mas ainda há um trabalho bastante parco ainda em relação à obra de arte ilustro na Academia Brasileira. Ainda tem dissertações, mas no Brasil nunca ouvi falar de teses sobre o pensamento de arte ilustro, não. Mas ela é abordada em várias áreas, não só na mística, né, como eu abordei em ciências da religião, mas ela também interessa a literatura, a psicologia, né? Muito bem, Tiago, agradeço muito a sua participação aqui, você ter trazido a autora, né, para o nosso programa. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos através da página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui a toda a nossa equipe na TV Horizonte. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.